Cara, tem um esquininho aqui, ó. Olha que bonitinho, meu Deus. Aí tá cavucando. Caraca, que maneiro. Ele tá cultivando as plantas. Muito bonitinho. Oi, gente. Oi, pessoal. E tem muita gente. Cheio de gente aqui, aproveitando o sol, aproveitando para fazer piquenique, né, para praticar esporte. Muito legal. Aí o pessoal ali jogando vôlei também. Maneiro, cara. A gente tava passeando, a gente mostrou pra vocês aqui ali o pessoal jogando vôlei, jogando basquete. Tinha até um pessoal na piscina, acho que a gente não mostrou. Mostrou? Acho que não. Mas tem até 2 piscinas aqui, é um parque muito grande. Aí a gente quer falar um pouquinho pra vocês sobre a francização. Montreal, obrigatoriamente você precisa aprender o francês. E precisa saber o francês para estar aqui. O inglês também, mas o francês tem mais força, né? Depois a gente resolveu falar isso porque a gente estava ali parado, decidindo para onde a gente ia e tal, e chegou uma menininha, sei lá quantos anos ela tem, uns 8 anos. E aí ela falou em francês pra gente: eu tô aqui com a minha prima e a gente tá com roupa e eu gostaria de saber onde que a gente pode se trocar. E tipo, eu só consegui entender porque realmente a gente já sabe um pouco do francês. E aí eu consegui mostrar pra ela onde era e entender, né? Porque era meio difícil, né? Assim, as palavras que ela usou, tipo, se a gente não tivesse estudado. Se não tivesse, porque algumas palavras no francês parecem português, mas muitas não se parecem. E você saiu super bem, né? Entendeu de primeira. Achei muito legal, assim, a gente conseguiu entender e conseguir ajudar. Aí quando a gente teve a notícia de que tinha que estudar o francês, a gente começou a pesquisar, né? No caso a Bárbara começou a pesquisar e a gente viu que tinha a possibilidade de a gente aprender no YouTube também e tal. A gente buscou lá acho que não lembro o nome, é Cultive, né? A gente começou a buscar coisa que fosse gratuita, né? Porque a gente já tava gastando um monte de dinheiro, então... E aí, assim, além da gente saber, a gente começou a estudar, e a gente também teve a notícia de que a gente poderia receber para estudar. Aqui em Montreal. Isso animou bastante. Deu uma animada boa mesmo. Fala, nossa, eu vou aprender francês de uma hora para outra. E a gente tinha uma ideia de que eram mais ou menos $800 para quem estudasse em tempo integral. Isso. E mais ou menos a metade para quem estudasse o parcial, né? Só que aí, tipo, quem tem aulas 3 vezes por semana ganha menos. Quem tem aula 2 vezes por semana, porque você ganha por dia. E a gente tinha que fazer a inscrição no site do governo ou procurar diretamente a escola. Hoje em dia mudou. Hoje em dia você tem que procurar diretamente no site do governo para poder se inscrever. E ele escolhe onde você vai estudar. Bárbara sabe de tudo aqui, ó. Qualquer coisa, manda mensagem pra Bárbara que ela pode ajudar você a começar o francês, eu acho que do Brasil mesmo. Eu acho que já... Eu escutei alguma coisa assim, depois a gente vai ver direitinho. Mas disseram mesmo que tem. Eu tava lendo no site do governo essa opção de que você pode, quando você já tem uma aprovação para vir, você pode começar o curso direto no Brasil ainda, sabe? Isso é muito legal. Porque algumas direções, por exemplo, onde você vai tirar o seu SIN number, que é o seu CPF, né, aqui, você precisa buscar as direções porque às vezes, mesmo olhando no Google Maps, às vezes fica meio confuso, né? E, por exemplo, às vezes é dentro de algum estabelecimento, não sei, enfim, às vezes você precisa de direcionamento e aí alguém sempre vai, é muito provável que a pessoa fale em francês do que em inglês, né? Então, isso aconteceu com a gente, né? Quando a gente chegou, a gente perguntou pro segurança onde que ficava alguma coisa, eu não lembro qual loja que era. E aí eu falei, in English, né, por favor, e tal. Aí ele, ok. E aí ele continuou falando tudo em francês. Eu acho que foi isso mesmo, quando a gente foi tirar o SIN number mesmo. Foi, não foi? Não, alguma coisa do governo. Foi tenebroso, gente, porque era muito difícil. A gosta, do lado, tipo, do que você tá falando?
Aí, pessoal, a gente sentou aqui agora um pouco, a gente tava no sol filmando. Aí eu falei, Bárbara, tira o tênisinho pra gente se sentir mais confortável, né, cara? Muito sol ali. Tirar aqui, porque... Não, e fora que, assim, faz um tempo que a gente não sente que quer colocar o pé no chão também, né? É verdade. A gente tá super energizado. A gente vai falar com vocês aqui, peraí que a gente vai tirar o tênis. Daí a gente chegou aqui, né, em Montreal, a gente foi buscar o trabalho, né, foi buscar fazer a inscrição do curso. A primeira coisa no nosso caso foi o trabalho, né, que a gente conseguiu. Foi. No caso, eu comecei a trabalhar, aí você ia começar o seu college também ainda, enfim. A já fez a inscrição da gente e demorou um pouquinho, a gente acabou começando o curso um pouco atrasado. Para mim foi uma experiência um pouco difícil, porque a gente chegou atrasado numa turma e a gente teve pelo menos eu, né? A gente conversou sobre isso, a gente teve a sensação de que todo mundo sabia já o idioma. E o inglês também, né? Que é algo que a gente vê que muita gente, quando vem para cá, também já sabe o inglês. Tem muitos países que têm o inglês como já a segunda língua, mas de verdade, né? Não que no Brasil não seja de verdade, é que a gente tem que fazer um cursinho, né? Mas lá, em alguns países, a gente vê que é realmente a segunda língua e no próprio colégio, tal, eles já aprendem, né? Já sabe se comunicar. A gente faz inglês na escola no Brasil, mas não é aquele inglês. É verbo to be, né, gente? Só um detalhe. Eu fiz a inscrição no tempo certo, né? Só que não tinha vaga em muitos lugares. Então, eu corri atrás de uma escola e aí eles disseram que tinha vaga e não avisaram a gente que as aulas já tinham começado. Daí a gente entrou na sala achando que fosse o primeiro dia de aula de todo mundo. E é por isso que a gente chegou atrasado, porque a própria escola acabou dando vaga pra gente. Eles já tinham algumas semanas de aula e assim, essas semanas foram fundamentais, porque era uma carga horária bastante pesada, semanal. Então eles aprenderam bastante coisas que a gente não tinha visto, mesmo fazendo curso no Brasil, né? Nesse online. Acabei parando aqui de gravar, que chegou um menino oferecendo um negócio aqui pra gente. Mas então, e aí foi por isso que a gente chegou atrasado na turma. Mas isso atrapalhou bastante o início do nosso aprendizado, porque como todo mundo sabia falar inglês, quando as pessoas não entendiam, entre si, entre os colegas, eles falavam inglês. Então, tipo, eles faziam a pergunta e um colega ajudava a entender. Eu não sei na sua sala, mas na minha sala não tinha nenhum brasileiro. E eu não tinha... também não. Não? Mas tinha um espanhol. Uns 2 espanhóis. Né? Então, o pessoal que tinha na minha sala que falava espanhol, eles se sentavam muito longe, então acabava que eu não tinha muita comunicação, sabe, com eles. E aí eu tive bastante dificuldade, até porque a nossa base do inglês não é tão boa, né? Então, assim, até para perguntar o que eu não tinha entendido ficava difícil. Mas a gente se entregou mais ao estudo e aí foi árduo, mas valeu a pena. Super valeu a pena. E apesar de ter sido conturbado também no começo, o curso de francês, depois que eu mudei de turma, aí começou a fluir, peguei uma professora bacana, aí até eu sair, porque a gente decidiu mudar de escola, muito por conta do transporte, né? Porque nessa escola que a gente estava, ou a gente ia a pé, andava... 17 minutos. 17 minutos? Quase 20. E aí tinha a opção também de ônibus, só que o ônibus passava de meia hora. A gente tinha que pegar 2 ônibus, porque um passava numa linha reta e a gente tinha que pegar o outro para ir para outra rua, sabe? Isso, 2 ônibus, é verdade. E aí nesse que a gente está agora, que a gente mudou, a gente só pega o metrô e fica tranquilo, a gente não passa muito frio e tal. E essa mudança que a gente fez de escola de francês foi muito boa em relação ao transporte para a gente. Mas apesar da mudança do transporte, que foi boa, aí eu voltei a pegar um professor estranho, uma professora no caso, né, que eu já reclamei dela a perder de vista já, mas assim, a gente entende, né, cara, o ser humano é diferente um do outro, entendeu? Um professor nunca vai agradar a todos os alunos e tal. Mas assim, aprendi muito com ela também. Às vezes num regime mais rígido, a gente aprende também. Só que o problema é que gera um estresse emocional, porque junta com o trabalho, junta com outras coisas, enfim. Mas o importante é que a gente está conseguindo aprender o idioma, né? A gente está conseguindo evoluir, igual assim, aqui, só nesse parque que a gente está aqui, já vieram 2 crianças pedir informação pra gente, a Bárbara
respondeu direitinho e tal, a gente entendeu, eu entendi. Tudo em E isso é muito valioso, né? Porque há um tempo atrás a gente não imaginava aprender francês e está sendo uma experiência muito rica para a gente. A metodologia, ela é padronizada. Então, os professores eles têm acesso a um material que é disponibilizado pelo governo e aí dentro da sala de aula ele pode desenvolver aquele material e adicionar outros também. Então, tem professores que utilizam vídeos no YouTube, tem gente que utiliza, como chama? Coisas de jornal, sabe? O Jornal Nacional, essas coisas assim. Tem muita dinâmica também no curso que ajuda. É bem legal, assim. Então, só que cada professor tem a sua metodologia, né? Aí entra também a forma, a maneira de cada um ensinar. E alguns são, igual a Vinícius falou, também peguei professores que são mais rígidos. Que meio que ensina tocando terror, né? Assim, né? Parece que você sempre tá errado. E assim, tem professor que manda muita tarefa para casa e isso não é legal. Eu não concordo com tarefa para casa toda hora, entendeu? Não que eu não faça, só que todo mundo aqui, a maioria trabalha. A maioria, às vezes, tem filho, entendeu? Aí, pô, tem professor que passa muita tarefa, eu acho desnecessário, mas obriga a pessoa a estudar em casa. Porque tem gente que de fato não estuda, né, em casa. Porque eles falam muito assim, né? Vocês são adultos, então o que eu passar, o que eu mandar vocês fazerem, vocês têm que fazer, não tem muita escolha, né? Às vezes parece que a gente tá, sei lá, no pré, sabe? Aí às vezes quem não faz, por exemplo, exatamente, parece que a gente tá no pré. Quem não faz, praticamente fica de castigo, né? Como se tivesse um tapetinho do castigo lá e se sente assim, né? É muito ruim. Mas, assim, não que a gente, igual o Vinícius falou, não que a gente seja contra fazer exercício em casa. Eu acho que é mais que obrigação, se a gente tá fazendo um estudo de língua, é você viver aquilo. O problema é que a quantidade... É que, gente, tem umas coisas que não dá pra falar muito aqui. Mas a quantidade, a forma como é cobrado isso é muito pesado. Porque vida de imigrante aqui não é fácil. A gente faz trabalho árduo, trabalho físico, né? Então, assim, a gente não tá de brincadeira. A gente também não tá ali durante a semana estudando francês, porque a gente está recebendo um incentivo ótimo do governo e a gente vai pagar todo o nosso custo com aquilo, não é isso. A gente está ali porque a gente tem interesse em aprender a língua mesmo, entendeu? Então, eu acho que isso também tem que ser levado em consideração, né? Mas a gente já pegou professores muito bons também, que eram mais livres, assim, para poder ensinar. São mais flexíveis, né? Livres para poder ensinar ou não, falei errado. Porque quando uns decidem optar por não deixar você tocar no celular, sabe? Tem isso também. Deixar você ir no banheiro, entendeu? Assim, tem que pedir permissão. Tem uns horários para ir no banheiro. Cara, é muito forte isso pra mim, assim. Eu acho que quando mexe com a nossa liberdade, é lógico que a gente vai ficar no celular, no WhatsApp, né? A ideia não é essa. Só que assim, como muita gente fica, a gente acaba pagando por isso também. Que é sempre assim que acontece, né? Quando a pessoa quer ser rígida, ela coloca o terror e você que aguente, cara. E assim, só na minha turma, uma turma lá, teve umas 5 pessoas que desistiram, assim, menos de um mês. Na sua também teve gente que desistiu, né? Na minha, cada dia de aula tem desistido uma. Mas a gente não tá reclamando, não. A gente só tá constatando que tem o lado bom e tem o lado ruim do negócio. Isso é como em qualquer outro lugar, porque no Brasil também a gente já fez faculdade, então a gente teve professores muito bons e professores muito ruins. E assim, isso não tem diferença nenhuma do Brasil, em qualquer outro lugar é a mesma coisa, né? No curso, no college, caramba, na escola de francês anterior, eu tive uma professora, foi a última professora que eu tive nessa escola, assim. Eu gostei pra caramba dela, ela me marcou muito positivamente, sabe, assim. Ela me incentivou, entendeu? Falou assim, você só precisa ter um pouco mais de confiança, sabe? Você precisa falar um pouco mais, você precisa ouvir mais rádio, ver filmes, ler um pouco mais e tal, porque você tá indo super bem, entendeu? E ela falou assim que, normalmente, quem é brasileiro, quem fala a língua, tipo, espanhol, ou português, já tem naturalmente uma facilidade, né? Porque tem muitas palavras parecidas e tal. Isso é um ponto positivo pra gente pra gente aprender, né, o idioma, né? E isso incentiva, né, a gente esse tipo de pessoa que a gente
gosta de encontrar pelo caminho, né? Professor, colega de classe, enfim. Mas a gente ainda assim, a gente não desistiu. Então, apesar de a gente encontrar alguns profissionais que não eram tão bons no ensino, a gente acabou continuando. A gente preferiu não desistir porque, primeiro que a gente queria, o nosso foco maior era aprender o idioma. Então, a gente estava passando por cima de tudo, sabe? E tiveram situações muito ruins, assim, que um dia a gente pode explicar melhor, mas tiveram muitas situações que a gente passou por cima, porque tem todo um envolvimento ali, né? Porque você aprender a língua, você está mexendo com tudo aqui, né? Na sua forma de se expressar dentro do seu trabalho, para você se comunicar com a sociedade de forma geral. Então, assim, é muito importante pra gente. Então, por isso que mesmo não tendo, às vezes, um professor muito bom, a gente acabou estudando, né? Continuando ali, permanecendo, e pra gente poder realmente aprender a língua. Então, esse foi o nosso foco maior. As aulas aqui, elas duram 11 semanas. Então, quando chega ali na 9ª semana, mais ou menos, o pessoal da escola passa uma lista para a gente poder renovar para a próxima turma. E aí a gente vê se a nossa nota, se o nosso desempenho está sendo bom, a gente vai para uma turma de nível maior, senão a gente volta ou mantém no mesmo nível até a gente ficar bom. Agora sim, a gente está quase terminando. Geralmente a duração do curso é 1 ano e meio, 2 anos, dependendo do tempo que você faz de aula. Porque quanto mais aulas você tem, mais rápido você se desenvolve e aí você chega no nível máximo. Então, a gente está próximo do fim e hoje, assim, o que você sentiu de evolução? Assim, eu vou falar por mim. Eu acho que eu evolui muito. Hoje eu consigo ouvir um francês mais rápido, mesmo a pessoa falando em francês da França. Francês quebecois ainda é um empecilho, porque... Ai, eu achei que era um bicho. Eu ainda acho o sotaque um pouco muito forte, não, muito forte. Então, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade para entender, mas está muito melhor do que antes. Aprender o francês me atrapalhou no inglês, porque eu já não tinha um inglês tão bom, então... Dá um nozinho na cabeça. Dá um nó, às vezes eu vou falar com a pessoa em inglês, aí só vem francês na minha cabeça, aí eu vou falar francês, aí vem inglês na minha cabeça, dá uma confundida. Mas quando eu converso muitas vezes com a mesma pessoa, eu já escuto a voz dela em francês, então assim, meio que sintoniza numa rádio que aqui é só francês, sabe? Então eu tô conseguindo fazer esse switch um pouco mais rápido, assim. Antes eu tava tendo muito mais dificuldade. Eu tive uma evolução também legal e tudo, mas o que a Bárbara falou em relação ao sotaque quebecois, assim, sabe? Gente que fala muito rápido. É um desafio muito grande assim, de aprender, principalmente quando a gente está no trabalho, eles delegam alguma coisa assim, sabe, já está meio estressado, aí delega rápido e a gente tem que fingir um pouquinho de que entendeu, né? Às vezes eu finjo, cara, eu dou aquele sorriso, né, meio assim e tal, sim, oui, ça va, ok. Aí, mas eu sinto que dá para me comunicar de boa, eu entendo bastante coisa também, e para escrever é algo que eu só escrevo normalmente, assim, poucas coisas no trabalho, porque não exige, no trabalho que a gente faz, não exige muita coisa, e no college, assim, mas ler também, eu acho que a gente consegue ler direitinho, né, entender. Eu tô lendo a Bíblia em francês. Aí tem umas palavras que é muito legal, que tipo, alguém fala do nada, eu já sei o que é, porque eu li a Bíblia, ela tá escrita. Leitura é super importante, né, cara? De qualquer língua. Gênesis principalmente, porque lá tem todas as gerações, vô, tataravó. Principalmente a Bíblia, né, que é cheia de poder, falando sobre os né, animais, sobre a criação do dia, do sol, então assim, Gênesis é excelente para aprender francês, muito bom mesmo. Você acha que vale a pena fazer um curso no Brasil de francês antes de vir pra cá? Olha, é uma questão interessante. Rapidinho. Gente, cara, tem um esquininho aqui, ó. Olha que bonitinho, meu Deus. Ele tá cavucando. Caraca, que maneiro. Ele tá cultivando as plantas. Muito bonitinho. Tá bom, desculpa. Vamos lá, continuar. É importante mostrar o que tem ao redor, mostrar
a natureza e tal. E assim, eu acho que vindo com a bagagem de francês ou inglês, para você fazer mesmo um outro curso aqui na cidade, você vai ter uma imersão aqui também. Eu acho que só é uma soma que vale muito a pena. Vai valer a pena. Mas apesar de a gente não ter feito, eu me sinto super bem, assim, tipo, a gente foi aprendendo, a gente teve a imersão, né, trabalho, mercado, banco, tudo. E eu acho que dá super certo também para quem quer vir para cá, para Montreal, por exemplo, aprender o francês. Mesmo que não tenha mesmo estudado que não tenha ainda. uma base, só tem a base mesmo, né, mínima. De eu idioma, também entendeu? acho, porque você vai aprender tudo no curso. Porque assim, todo mundo recomenda que você já saiba o idioma antes de vir. O que é muito bom. Porque você já passa menos perrengue, né? É essa a ideia. Então, exatamente. eu aconselho sim a vir. Se tiver tempo e dinheiro, né? O tempo ou dinheiro, porque tem curso gratuito no YouTube, eu acho que é bom, sim, já vir com uma certa base. Mas não te impede também de começar aqui. Não impede mesmo, exatamente. Isso é bom deixar bem claro, assim, porque é a nossa opinião também, né? E é o que a gente passou também. A gente passou. Porque mesmo a gente não, tendo 0 de francês, a gente conseguiu evoluir. Se a gente consegue, qualquer pessoa consegue, pelo amor de Deus. Por outro lado, tem gente que não acredita no efeito da francização. Não acredita que o curso vai ser bom. Que não é para você aprender o francês mesmo. Assim, porque ele é focado na integração. Na integração. Que é o quê? É você se relacionar com as pessoas, você saber comprar alguma coisa no mercado, você ir no médico e saber falar que você tá, sei lá, com uma dor, entendeu? Mas de fato, assim, eu vejo que é bem por aí mesmo, assim, sabe? Você não vai aprender o francês mesmo se você não aprofundar, se você não ler bastante, não assistir, não ouvir bastante coisas, sabe? Assim, tá contato com a matéria maior contato, mesmo. né? Com o estudo, eu também acho. Mas é igual em português, né? Se a gente faz um cursinho de português e fica nesse mesmo, a gente nasceu no Brasil, a gente vive aquilo tudo, né? E é diferente mesmo. Desde o colégio até, enfim, quem fez faculdade. Não, eu também acho que, assim, o curso, ele é muito focado em integração mesmo, né? Como esses exemplos que a gente deu. Mas eu acho que se você estudar em casa, e depende também do professor, porque tem professor que ele não fica só nessa questão de integração, tem professor que ele te ajuda também a evoluir nessas questões do estudo mesmo, para você poder usar no dia a dia. Então, eu acho que vale mais do aluno, e se você pegar um professor bom também, eu acho que o casamento é perfeito. Mas se você não pega um professor bom, ainda assim, só com o intuito de se integrar na sociedade aprendendo francês, já é o suficiente para poder se desenvolver, né? Daí, outra questão também é que tem muita gente que acaba chegando aqui e pagando um curso de francês para poder aprender francês. Isso é verdade. Já vi bastante. Tem um conhecido nosso que ele estava fazendo online, né? Inclusive online. Um professor, acho que do Brasil, que ele ganha em dólar, estava trabalhando, ganhava em dólar, pagava... Acaba saindo mais barato, né? Aí, assim, eu não acho que tenha errado ou certo. Eu acho que se aprendendo francês tá ótimo, né? Tem várias formas, né, de chegar lá. Né? Às vezes você não gosta do professor, não gosta da metodologia, ou, sei lá, às vezes são poucas horas, às vezes não tem turma pro seu nível, aí você tem que esperar. E às vezes você tem pressa para aprender. Um professor particular, ele acaba se encaixando mais no seu schedule, porque você pode estudar nos horários que você pode, você não precisa esperar abrir uma vaga. Então, assim, tem os seus prós e contras, mas, na verdade, eu acho que não tem contra. Eu acho que é mais da sua escolha, sabe? Eu acho que não tem certo e errado nisso, não. Você acha que tem? Não, acho que não. Eu acho Meu Deus, gente, o esquilo tá aqui na frente. Isso aqui, cara, ele deu uma pulão aqui na frente. Tá sendo o astro principal daqui agora. Bom, então é isso. Essa é a nossa opinião sobre a francização, né? E a gente acredita que... Com olho no esquilo. A gente acredita que, assim, se você quiser fazer um curso de francês ou um curso de inglês aqui em Montreal, é totalmente possível sem você começar algo aí no Brasil e tal, mas a gente também aconselha a fazer, sim, porque é uma base que você vai ter, né? Algo que você já vai começar aqui no nível maior, né? Isso te abre portas até para emprego também, né? Pegar empregos melhores isso. também, que ganham mais também.
E assim, cara, o principal, né? Chegar na humildade, né? Chegar entendendo que, assim, no Brasil, o francês e o inglês é uma coisa, né? Quando você chega na cidade, você vê que é um pouco diferente, né? Tem os acentos, tem a velocidade que o pessoal fala e tal. Às vezes é muita informação, às vezes é um... A multiculturalidade também, né? Tem muitos multiculturalidade. países aqui, e aí cada um tem o seu sotaque. Eu acho que é isso, sendo humilde, tendo boa vontade, o céu é o limite, cara. Se esforçando bastante, vai dar certo. Isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, aí vocês podem mandar, a gente pode tentar te ajudar. Vocês podem deixar aqui nos comentários também. Isso, deixa assim, gente. Tá bom? Tenha um bom dia, não sei que hora que você tá vendo isso. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A gente vai parar de gravar porque agora tá tendo um monte de mosquitinho aqui. Tá tendo mesmo. Daqui a pouco vai estar com alergia. Tem um mosquito mordendo aqui. Fica com Deus aí. Até uma próxima. Tchau. Tchau. Deixa o like. Deixa o like. Isso aí.